Casamento é uma proposta feminina. Como assim? Quase todo casamento existe em torno do desejo da mulher de fazer o casamento, de fazer a cerimônia. O noivo é um convidado que tem alguma importância, mas ele não é fundamental na história. Porém, IBGE 2010, 75% dos divórcios litigiosos são iniciativa das mulheres. Ah, isso é engraçado. Isso uma vez estava lendo sobre isso e é curioso. A mulher, me corrija se eu estiver errada, a mulher, ela sai de um casamento, ela é capaz de trair por raiva e é capaz de sair de um casamento por falta de amor. O homem não. Não. O homem fica até um outro amor chegar na vida dele, ou uma nova paixão. A média dos homens precisa de uma zona de conforto, que pode ser dada pela comida, sofá e televisão. Essa zona de conforto faz você chegar a bodas de ouro fácil, porque a média dos homens não trabalha com a hipótese da construção da felicidade. São as mulheres que querem discutir relação, dançar, afeto. São as mulheres que têm um projeto de felicidade. Por isso que são elas que mais facilmente propõem o final do casamento, porque elas querem mais, porque as mulheres trabalham afetivamente de forma mais estável. Os alunos adolescentes dão soquinho um no outro. O trato feminino com afetividade é mais bem resolvido do que o trato masculino. As pessoas só mudam por dois fatores, biológicos ou culturais. E a verdade é que as mulheres biologicamente são mais afetivas do que os homens. São naturalmente assim. A sociedade, né, a cultura está a mudar isso e está a torná-las mais masculinas. E é lamentável, mas o Leandro Carnal deu aqui uma aula sobre aquilo que é o homem comum e sobre o poder que vocês detêm. Esse é o poder que nós homens temos. As mulheres não conseguem ser esposas ou namoradas se os homens não quiserem. E elas não nos conseguem persuadir de forma nenhuma. Quer dizer, a única forma que elas têm é usando a tua natureza. É usando a tua indisciplina. É usando a tua emocionalidade. Porque se tu fores um homem racional e tu usas isso como alavancagem, não é? Tu usas a tua cabeça. O que é que ela pode fazer? Não vou dar sexo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. O que é que ela pode fazer mais? Tu, em troca, lhe dás aquilo que ela quer, que é o casamento, que é a festa, que é isto, que é aquilo, que para nós significa, para os homens significa zero. Não? Os homens não querem saber de festas, dessas coisas. Isso é uma proposta feminina, como disse bem o Dr. Leandro Carnal. Isto não deveria ser um espanto para ninguém, isto é simplesmente a forma como a biologia funciona. As mulheres funcionam assim, mas nós homens é que detemos o controle sobre isso. Elas têm o controle sobre o sexo e sobre quem nasce, pelo menos no Ocidente, e nós temos o controle sobre quem se casa, quem passa a ser esposa e quem é que é namorada, quem é que é noiva, quem é que tem títulos em vez de ser a amiga que só vai para o Netflix and chill, que sou da pegação, como se diz. Então, Leandro Carnal deu aqui uma aula, nada que nós já não saibamos, mas é sempre bom ver a forma como as mulheres ficam espantadas quando são confrontadas com aquilo que é a natureza delas. Eu não acredito em fidelidade. Eu não acredito. Que doideira. Por quê? Porque pra mim ninguém é fiel. Nesse Pode ser um sentido, assim, principalmente amoroso. Eu acho muito difícil alguém ter desejo de uma pessoa só a vida inteira. Socialmente falando, dentro dessa cultura machista, da família tradicional. Repara bem como essas... E é triste, eu fico muito triste porque a Samara Filippo era uma mulher bonita e era uma atriz muito, muito atraente na juventude. Mas essa a energia dela é uma coisa repelente. Eu quando vi isso eu quase vomitei na minha boca. Porque isto é uma mulher já de meia idade, aqui a tentar justificar a promiscuidade dela ou os impulsos dela por querer copular com outros indivíduos, dizendo não, o patriarcado e a família tradicional. Minha senhora, como eu disse, duas formas das pessoas mudarem, cultura ou biologia. A biologia feminina é encontrar o macho mais forte nos mamíferos bípedes. Encontrar o macho mais forte, reproduzir com ele para poder gozar da proteção dele. Não é andar a distribuir para toda a gente. Isto
é uma questão cultural. Foi a vossa cultura, essa cultura de bosta que vocês criaram e que nós, os homens, permitiram. Quem trai é o cara casado, que até leva a doença pra dentro de casa, não sei o quê. Eu acho que eu posso estar sendo muito radical e pessimista, talvez por ter sido muito traída. Você é uma mulher velha e amargurada. Você precisava... essas mulheres todas tinham que voltar para a Era da Pedra. Isso é só um vislumbre. Pegamos na tecnologia, usarmos isso para fazer regressões e viverem assim uma semana só para perceber a dificuldade que é a vida sem homens. E como aqueles que são fortes tinham benefícios como copular com várias fêmeas, como com várias mulheres. Para elas perceberem só, o mundo está tão macio, está tão suave, que elas podem sentar num podcast com material que a probabilidade de ter sido criado por homens é 99,9, sentarem-se com câmaras, luzes, sofás, microfone, criados por homens, e têm a audácia de falar mal desses homens. É brutal, meu. Quem não é mesmo? Mas eu não acredito, eu acredito em lealdade. Eu quero acreditar nessa lealdade. A relação afetiva ideal é uma amizade com momentos eróticos. Então podem ver aqui pela linha do maxilar uma linha rija, traços masculinos, um pescoço grosso, com uma peruca barrante. Vocês conseguem perceber que isto é um homem. E as mulheres adoram indivíduos homossexuais que se vestem como mulheres. E o incentivo que esses indivíduos adultos do sexo masculino têm para se comportarem assim é que são abraçados exatamente por essas mulheres e não têm que viver a vida segundo os estándares elevados do que é ser um homem. Que é ser forte, moral, física, intelectualmente. Não tens que carregar esse fardo. Simplesmente tens de pôr uma peruca, dizes que és uma mulher, podes ficar a brincar as casinhas com elas, ainda comes uma ou duas pelo caminho, e não tens que carregar esse fardo. Por isso é que existem tantos indivíduos homossexuais que dizem que são mulheres e que aparecem travestidos, e isto é uma perversão ao mais alto nível. Eu precisava construir uma família e ter filhos. Se ter uma família é a tradicional brasileira. É utópico a gente pensar em relações igualitárias em termos de poder. É uma utopia, porque se eu sou responsável por defender-te a ti e aos tais filhos que vocês dizem que querem, como disse essa cidadã, Samara, se eu sou responsável por isso, eu tenho que ter autoridade. E a minha autoridade tem que ser superior à tua. Porque se eu, como responsável por isso, vejo uma ameaça vir deste lado e eu digo, nós temos que ir por ali, mas tu, na tua intuição feminina, dizes, não, nós devemos ir por ali, não há igualdade. Vocês conseguem perceber que mesmo dentro de uma sociedade há sempre um sócio que tem pelo menos 51% e ele é que determina como é que as coisas vão correr. Num reino, a rainha é súbdita do rei, ela está abaixo do rei. E eu aposto que essas mulheres dizem todas são crentes e acreditam em Deus. As mulheres, esse cidadão que está transvestido, não faço ideia. Mas a algum nível essas feministas acreditam em Deus. Mas segundo aquilo que é a palavra de Deus, que é a Bíblia ou o Corão, qualquer um desses livros diz que o homem está acima da mulher e que é a cabeça. Minha ideia de amor era sacrifício, entrega irrestrita e monofocal. Se beijar na boca, foi gostoso, quer beijar de novo, trocou um telefone, uma mensagem, aí eu quero saber. Eu chamaria de monogamia clássica. Me traia e não me avise. O que é um amor livre, né? Eu não acredito em fidelidade. Eu não acredito. Por que o pornô faz tanto sucesso? Porque no pornô você controla como o outro gosta. Morria de ciúmes de um dos meus afetos. Ela namorava uma outra vegana. Era uma coisa que me Outra incomodava. vegana, não! Tudo é sobre sexo, menos sexo. Sexo é sobre poder. Exato. E temos aqui aquele cidadão a dizer mais uma frase feita que leu em algum livro qualquer de psicologia, a falar sobre tudo é sobre sexo, menos sexo, sexo é sobre poder, darará. Mas em tudo existe sempre uma dinâmica de poder. Existe alguém acima e alguém que está abaixo. As mulheres simplesmente não gostam
da posição delas na pirâmide. Mas você não pode ter a responsabilidade de não ter autoridade. E o que as mulheres querem é ter autoridade para ditar as coisas, mas quando corre mal elas não querem ser responsabilizadas. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Isso dito por um homem que está nesse planeta há várias décadas e viveu em 2 continentes, 3 países. Não é assim que funciona. Se vocês querem ouvir isso e vocês são da nova geração e acreditam em perdão, em relacionamentos igualitários e igualdade e não sei o quê, fixe. Mas daqui a 10, 15 anos nós vamos voltar a falar e garanto-vos que o rácio de divórcios aumentará ainda mais. Agora já está nos 60 e poucos por cento, 70. Em Portugal está nos 60 e tal. No Brasil, segundo o Leandro Carnal, está nos 70. Continuem nesse caminho da igualdade que está claramente a funcionar muitíssimo bem. Continuem. Está top Xuxa. Deixa aquele joinha, aquele like da confiança. Subscreva o canal se não estás subscrito. Partilha o conteúdo com os teus amigos e familiares. WhatsApps e Telegrams da vida. Deixa aqui embaixo o teu comentário. Vamos ter a conversa. Por hoje é isso, man. Fiquem bem. Peace. We are gone, man. We are gone.